você foi acusado de um crime e lá está lá também a imputação de associação criminosa. Sim, mas o que tem que ter para caracterizar a associação criminosa? No mínimo, tem que ter 3 ou mais pessoas para poder caracterizar aquela associação criminosa. Agora, será que só aqueles elementos de ter plurissubjetividade, ou seja, várias pessoas, 3 ou mais pessoas, isso por si só caracterizam uma associação criminosa? Será que só o fato de você estar junto com 3 ou mais pessoas é possível ser feita uma acusação, ser feita uma denúncia contra vocês, no caso, que são várias pessoas, por uma associação criminosa? Não, não precisa de muitos outros elementos para poder caracterizar uma associação criminosa. E é esse o alerta que eu quero falar aqui. Estão existindo muitos processos em que o Ministério Público está denunciando os acusados por um crime que aconteceu, tudo bem, ou que há indícios de que tem autoria daquele acontecimento, mas estão imputando o crime de associação criminosa de maneira indiscriminada, de maneira a ignorar todos os fatos que já aconteceram. Exemplo, há um caso em que um grupo de amigos, primos, estavam lá nesse bar e houve uma confusão. Um dos primos disparou uma arma de fogo e acabou ceifando a vida daquela pessoa. Mas aquelas outras pessoas que estavam ali no local, que estavam sim acompanhando o seu primo, acompanhando o seu parente, mas não sabiam o que estava acontecendo, o que foi que aconteceu, não dispararam nenhuma arma de fogo. No entanto, o Ministério Público, a polícia, foi feita uma apuração pela polícia e o Ministério Público acabou denunciando aquele grupo de pessoas como se fosse uma associação para o crime. Eles se associaram para cometer aquele crime. E aí, será que isso está certo? Será que só pelo fato de você ser parente de alguém, de você estar junto? Claro, estava junto. Agora, isso não quer dizer que você disparou. Isso não quer dizer que você ceifou a vida daquela pessoa. Então, o que tem que existir para poder caracterizar essa associação criminosa? Estão fazendo de maneira muito indiscriminada. Estão colocando essas outras pessoas como associados de um crime de homicídio, mas de maneira totalmente irresponsável. Por quê? Somente para manter aquelas outras pessoas presas preventivamente. Porque se forem feitas várias outras investigações e se forem feitas essas investigações, podemos ver que essas outras pessoas estão lá somente pelo fato de estarem acompanhando aquela pessoa e que simplesmente não tem nenhuma culpa, não praticaram nenhum crime. Para caracterizar a associação criminosa, deve existir o quê? Plurissubjetividade, que é o quê? É o elemento de ter 3 ou mais pessoas, tudo bem, nesse caso específico tem 3 ou mais pessoas, tem até mais, Estavam numa festa e aconteceu aquele homicídio. Mas aí é o seguinte, para caracterizar a associação criminosa, deve existir um fim específico de cometer crimes. Ou seja, um crime por si só não caracteriza uma associação criminosa. E também tem que existir um liame, tem que existir uma ligação entre eles para cometer aquele crime. E mesmo assim, não caracteriza uma associação criminosa. Caracteriza uma possível coautoria, mas não a associação criminosa. E outro detalhe importante, tem que existir a habitualidade em prática de crimes, no plural, ou seja, vários outros crimes. Então, aquelas pessoas que estavam ali de maneira não intencional, de maneira somente para curtir a noite, beber, sem planejar e sem premeditar absolutamente nada, estavam junto com seu primo. Seu primo agiu sozinho porque perdeu ali a paciência com alguém, brigou, não sei o motivo. Acabou que os outros parentes foram denunciados também por aquele crime e passaram presos, Todos foram presos, inclusive acusados de estarem em conluio para matar aquela pessoa. Que não é verdade. Para caracterizar a associação criminosa, deve existir habitualidade em crimes, ou seja, a pessoa, aquele grupo, ele sempre se reúne para cometer vários crimes, ou seja, tem um certo modus operandi, tem uma certa forma de agir. Aquele grupo, ele não só praticou um crime ali e outro acolá de maneira eventual, não, tem que ser sistematizado, tem que sempre aquele grupo
praticar vários crimes. E tem que ter uma certa premeditação também. Ora, vamos se juntar aqui para cometer aquele crime. Vamos matar aquela pessoa que a gente não gosta. Vai ser um acerto de contas, então eu vou chamar meu primo, vou chamar meu irmão e vamos lá. Agora, mesmo eles indo lá e colaborando com aquele crime, não é uma associação criminosa. Por quê? Porque foi eventual. Foi aquele acontecimento, que não foi o caso em questão. O caso em questão foi o seguinte, todos estavam lá bebendo, se divertindo, e um só agiu. E aí foram feitas várias interceptações telefônicas, a polícia, de maneira incansável, quis incriminar a qualquer custo aquele grupo, somente pelo fato deles serem parentes. Isso é extremamente errado. A família toda ali ficou presa por um tempo até que fosse provado que não houve nenhuma associação criminosa. Uma das formas que foi provada foi através das interceptações telefônicas. Pelas interceptações telefônicas, viram que eles não se juntaram para cometer um fim específico, viram que eles estavam na cidade trabalhando de maneira idônea, só foram naquele lugar de maneira eventual. Inclusive a vítima já estava lá há muito tempo. Foi provado que a vítima já estava naquele local há muito tempo. Somente tendo acontecido aquele evento lá em curto período de tempo, depois do que aconteceu por conta de um entreveiro, por causa de uma briga besta. Então, que o Ministério Público acusasse aquela única pessoa que inclusive admitiu ter matado. Agora, admitiu ter matado, mas agiu sozinha. Quer dizer, ela assumiu a responsabilidade. Ela realmente não houve nenhum vínculo com aquelas outras pessoas. Mas o Ministério Público, a intenção e o desejo do Ministério Público era que fossem simplesmente todos presos e passassem todo esse tempo, até a audiência de instrução, presos preventivamente, para até provar. Foi provado que eles estavam hospedados no hotel, eles estavam lá para trabalhar, inclusive há provas de que eles estavam trabalhando. Houve a interceptação telefônica em que provou que não houve nenhuma ligação entre eles e até a vítima, não conheciam a vítima. Estavam passando em diversos locais da cidade, inclusive nenhuma preocupação com câmeras. Ou seja, se a pessoa vai cometer um crime, se a pessoa está lá com aquele objetivo, aquele fim específico de agir para cometer um crime específico ou vários crimes específicos que é necessário para caracterizar aquela associação criminosa, a pessoa tem que ter pelo menos uma preocupação com câmeras, alguma preocupação mínima possível. Pagaram sempre com cartão de crédito, ou seja, o cartão de crédito deixa vestígio, sabe o momento que você pagou, a hora que você pagou. Logo, não houve nenhuma premeditação, não houve nenhum conluio para poder praticar aquele crime, não houve absolutamente nada. Mas a polícia quis investigar e quis imputar, tanto é que conseguiu imputar esse crime de associação criminosa nos demais, e o Ministério Público corroborou, confirmou, disse, realmente, foi uma associação criminosa. Por isso a importância do advogado. O advogado vai ter que demonstrar isso, que não aconteceu. Essa é a importância do advogado. Às vezes a gente não gosta de procurar um advogado, às vezes a gente acha que nunca vai precisar de um advogado. Mas aí eu te falo um exemplo. Esse é o exemplo. Como que uma pessoa, um grupo de pessoas que nunca se encontraram, apesar de serem parentes, nunca se encontraram em períodos pretéritos anteriores para cometer nenhum crime que seja, como que eles estavam em um local e foram presos somente pelo fato de eles serem parentes. Porque um agiu errado. Inclusive, essa pessoa que agiu errada, matou essa outra pessoa, ela até se sentiu um pouco culpada dos outros parentes estarem presos. Porque é isso que acontece. A pessoa diz, não, eu agi sozinha, eu confesso que eu agi sozinha. Agora, eles não têm nada a ver. Aí foram feitas filmagens, Foi feita a filmagem, foi feita a busca daquelas filmagens do local e viram que realmente as outras pessoas, os outros parentes, não estavam nem próximos do local. Estavam um pouco próximos, mas fazendo alguma coisa diferente. Então, assim, como que uma pessoa vai premeditar, um grupo vai premeditar, passando em diversos bares anteriormente, hospedados em hotel, pagando tudo com cartão de crédito? Quer dizer, se fosse realmente um grupo armado, um grupo que tivesse habitualidade com crimes, que fosse realmente uma associação criminosa organizada
que tem que ter também um certo grau de permanência e organização para poder ter o fim de agir, de praticar crimes, tem que ter uma certa inteligência, tem que ter um certo modus operandi. É diferente de uma pessoa desse caso em específico. Não houve nenhuma premeditação, absolutamente nada. Foi uma tragédia, mas uma tragédia eventual. Aí tudo bem, posteriormente eles saíram, né? Mas até lá, o juiz não quis soltar porque não tinha certeza. Ora, como que não tinha certeza? Tinha todos esses elementos, tinham interceptações telefônicas, tinham todos esses elementos que provavam que eles estavam naquela cidade há muitos, acredito que 30 dias, trabalhando. O fim era esse, era trabalhar. Eventualmente foram no bar, se divertir, beber, e aconteceu essa tragédia. Então, pessoal, curta, compartilhe, assine o canal. É muito importante para a gente. Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui. É muito importante para a gente que você comenta. Comente. Inclusive, cada comentário pode se tornar um vídeo futuramente. É muito importante para a gente. Muito obrigado.